Tá, eu vou ler. Pastores e líderes da Igreja Brasileira. Eu hoje escrevi uma carta, talvez a mais importante de todas, que eu tenha escrito nesse ano para toda a Igreja Brasileira. O título dessa carta é: Eis que envio para entre vós serpentes. No dia 1º de janeiro desse ano, o Senhor me disse que enviaria serpentes sobre a nossa nação, contra as quais não há encantamento. Jeremias 8, 17. Porque os pastores se esqueceram dos povos não alcançados e estão cuidando dos seus próprios interesses, o Senhor dos céus e da terra decidiu destruir a nossa nação, e para isso ele tem enviado legiões de demônios para destruir o Brasil, até que os pastores acordem e se lembrem daquilo que ele mandou fazer. Pesa sobre a Igreja Brasileira a responsabilidade principal de levar o nome de Jesus hoje a todos os povos não alcançados. O Senhor tem falado comigo que está muito irado com os pastores brasileiros e com a Igreja brasileira, porque os pastores estão agindo com absoluta independência, vivem sem serem pastoreados, sem paternidade, cuidando do seu próprio ministério ou denominação, esquecendo-se que sem a completa unidade entre os pastores, a sua cidade, jamais será ganha e as nações não serão alcançadas. Quero lembrar a vocês Marcos 3, 27 e Marcos 3, 24 e 25. Por essa razão, o Senhor do céu e da terra decidiu entrar em juízo com os pastores brasileiros. A Igreja brasileira vive hoje o período mais negro de sua história, comparado ao tempo dos juízes. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Nessa madrugada, hoje são 23 de dezembro de 2015, buscando o Senhor em meu escritório, ele me disse que estou retirando a minha graça que pairava sobre a nação brasileira. Se observarmos o que está acontecendo em Brasília, podemos ver claramente o processo de deterioração do governo, incluindo os 3 poderes. Na votação de quarta-feira passada, dia 16/12, o Supremo Tribunal simplesmente rasgou a nossa Constituição. Tudo que o comunismo, que Deus enviou como chicote para a nossa nação, que nos escraviza há 13 anos, tudo que o comunismo deseja é que a situação piore cada vez mais, para que uma ditadura se estabeleça em nossa nação. A quebra da harmonia entre os 3 poderes já começa a acontecer, e esse é um prato cheio para aqueles que desejam assumir para sempre o comando da nossa nação. Eu viajo por muitas nações do mundo e nunca encontrei por lá um missionário russo, ou cubano, ou chinês, ou norte-coreano. O Lula é discípulo de Fidel Castro. E é essa a direção que Satanás quer levar à nossa nação. O comunismo é uma religião que escraviza a mente das pessoas.
Ou acordamos agora, ou amanhã certamente será tarde demais. Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, por volta do ano 600 a.C., a glória de Deus foi retirada de Israel. Ezequiel 10:18. Veja também em 1 Samuel 4:21, quando a arca foi levada pelos filisteus. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Poucos dias atrás, o Lula fez a seguinte declaração na imprensa: nem a segunda vinda de Jesus impedirá que eu me torne o presidente do Brasil nas próximas eleições. Estou colocando na mídia um aviso ao Lula. Vou dizer a ele que o último brasileiro que falou algo parecido foi Tancredo Neves, que subiu a rampa no Planalto, só que dentro de um caixão. Examine a revista Época, a edição do dia 21/12/2015, a partir da página 82, na reportagem intitulada O Duque de Balabalian. A apostasia chegou mais forte do que nunca. Agora examine Oséias 5:15 e 6:1, onde o Senhor descreve exatamente o caminho que estamos seguindo antes que chegue o avivamento da chuva serôdia, descrito em Joel 2:23-25. Só que para que o avivamento venha, tudo começa com arrependimento, até que se reconheçam culpados. Oséias 5:15. As chuvas deste ano e do ano passado têm sido inconstantes, estão diminuindo ano a ano, exatamente no centro-oeste, onde se localiza o Planalto Central e onde também está a capital federal, Brasília. Pastores, acordem antes que seja tarde demais. Nós somos culpados por todas as maldições sobre as quais estamos vivendo. E é somente o começo.